A Páscoa sempre foi uma das datas mais importantes para mim. Quando era criança, minha mãe montava uma mesa simples, mas cheia de amor, e mesmo com pouco, todos se sentavam juntos, com sorrisos sinceros e corações aquecidos. Talvez por isso, depois de adulta, essa data se tornasse meu esforço de resgatar a união que eu sentia ter perdido. Naquele ano, com a nossa filha completando 5 anos, eu quis fazer diferente. Investi em cada detalhe: coelhinhos de pelúcia sobre a mesa, guardanapos dobrados como orelhas, potinhos com amêndoas e chocolates, e até uma trilha sonora suave com músicas de infância. Era o meu presente para minha família, e talvez, uma tentativa silenciosa de reconquistar a atenção de Anselmo, meu marido. Mas Anselmo já não parecia mais se importar. Na verdade, eu vinha sentindo há meses que ele estava em outra vibe, outro ritmo, outro olhar. Às vezes, até duvidava se ele ainda estava no mesmo casamento que eu. Ele passava noites inteiras colado no celular, dizendo estar resolvendo coisa do trabalho. Eu tentava puxar assunto, contar sobre alguma gracinha da nossa filha, e ele respondia com monossílabos, ou nem respondia. Comecei a me sentir invisível. Na semana anterior à Páscoa, pedi ajuda para carregar as compras do mercado. A casa estava cheia de coisas, e nossa filha no colo. Anselmo olhou, deu um risinho e soltou: "Tá fazendo festa para quem? Tá achando que é buffet agora?" Fingi que não ouvi. Balancei a cabeça, coloquei minha filha no chão e carreguei tudo sozinha. Mesmo assim, no sábado à noite, virei a madrugada preparando cada prato com carinho. Bacalhau com natas, arroz de amêndoas, salada colorida, sobremesa de chocolate branco com morango, tudo como ele costumava elogiar anos atrás. Eu me agarrava nessas memórias antigas para acreditar que ainda existia algo a ser salvo entre nós. Anselmo foi dormir antes da meia-noite. Disse apenas: "Não exagera, ninguém vai notar esse monte de detalhe." Na manhã do domingo, acordei com o sol entrando pela janela e a sensação de que tudo precisava dar certo. Nossa filha estava empolgada, correndo pela casa com orelhinhas de coelho. A família começava a chegar por volta das 11 horas. Meus pais, minha irmã com o namorado, o irmão do Anselmo e a esposa. A casa se encheu de vozes, cheiros bons, abraços. Fui até o quarto, bati de leve na porta. "Anselmo, já tá na hora, amor. Todo mundo tá chegando." Ele bufou e respondeu: "Já vou, não sou atração de festa." Saiu do quarto com o rosto fechado e foi direto se sentar no sofá. Passou o olho pela mesa e não disse nada. Eu tentei puxar conversa, mas ele estava com o celular na mão, rindo de algo que viu online. Meus pais elogiaram a mesa, minha irmã me abraçou e disse que estava tudo lindo. Fiquei com os olhos marejados. Senti como se, por um instante, meu esforço tivesse valido a pena. Mas esse instante durou pouco. Na hora do almoço, todos se serviram. A mesa estava cheia, o clima leve, até que Anselmo pegou uma garfada do arroz, mordeu, e então soltou, em alto e bom som: "Nem para cozinhar serve. Tá seco igual tua vontade de viver ultimamente." O silêncio foi imediato. Minha mão congelou segurando a travessa da salada. Minha irmã ficou pálida. Meu pai soltou os talheres. E eu engoli em seco. Minha filha, sentada ao meu lado, arregalou os olhos. Ela ainda não compreendia completamente, mas sabia que algo ruim tinha acabado de acontecer. "Que foi?" Anselmo ainda ironizou, rindo sozinho. "Ninguém pode mais brincar?" Fiquei em pé, forcei um sorriso, e disse que ia buscar o refrigerante na cozinha. Me escondi por alguns segundos. Olhei o reflexo no vidro do micro-ondas e vi uma mulher cansada, com as mãos marcadas de tanto cortar, limpar e cozinhar, e uma tristeza funda nos olhos. Mas ali, escondida entre as panelas e minha própria dor, uma certeza começou a nascer: eu não ia mais permitir aquilo. E Anselmo estava prestes a descobrir que quem finge não ver, um dia enxerga tarde demais. Eu tinha um segredo, um que ele nunca imaginou. E a hora certa de revelar estava se aproximando.
Quando voltei para a sala com o refrigerante nas mãos, a mesa parecia congelada no tempo. As conversas haviam diminuído drasticamente, e embora todos tentassem disfarçar, o desconforto era palpável. As palavras de Anselmo ecoavam em mim como uma sirene: nem para cozinhar serve. E agora, o silêncio era cúmplice do constrangimento. Fingi que nada tinha acontecido. Sentei-me entre minha filha e minha mãe, e mantive o sorriso protocolar no rosto. Mas por dentro, tudo fervia. Não era apenas raiva, era uma mistura amarga de frustração, humilhação e o tipo de tristeza que machuca em silêncio. Meu pai me olhou com compaixão, mas não disse nada. Já conhecia o temperamento de Anselmo e sabia que discutir ali só serviria para escalar um conflito inútil. Anselmo, por sua vez, estava relaxado, mastigando lentamente como se tivesse vencido uma guerra. Ria de um vídeo no celular e até soltou piadinhas com meu cunhado, fingindo que nada demais tinha acontecido. Eu sabia que ele não percebia a gravidade do que tinha feito. Ele não entendia o peso das pequenas humilhações diárias, do desprezo público, das farpas lançadas em meio a piadas. E, acima de tudo, ele não fazia ideia do quanto eu havia mudado nos últimos meses. O que ele não sabia é que desde que nossa filha teve aquela crise de bronquite e eu precisei largar meu emprego para cuidar dela, eu passei a observar. No início, Anselmo prometeu que cuidaria de tudo financeiramente, que era o mínimo que ele podia fazer, como ele mesmo dizia. Mas logo aquilo virou chantagem emocional. Bastava qualquer gasto fora do planejado para ele repetir que só ele se matava para pagar as contas. Só que Anselmo não pagava tudo sozinho. Muitas vezes, meus pais ajudavam com compras, com fraldas, com consultas médicas. E ele sabia disso, mas nunca agradeceu. Pelo contrário, sempre zombava, dizendo que minha família gostava de sustentar folgada. E foi com esse tipo de comportamento que ele se transformou num estranho dentro da própria casa. A conexão que tínhamos um dia se transformou em cobranças, críticas e olhares frios. O carinho desapareceu, e o respeito, esse foi enterrado há muito tempo. Poucos dias antes daquele almoço de Páscoa, comecei a juntar provas do que eu já suspeitava há meses. Anselmo estava me traindo. Não era só uma traição física. Era uma traição emocional, financeira e moral. E pior, não era com uma mulher qualquer. Eu tinha conseguido rastrear ligações, mensagens, um e-mail mal apagado. Vi comprovantes de transferências bancárias estranhas. Havia nomes que se repetiam. E então, com a ajuda de uma amiga que trabalha num salão de beleza do bairro, descobri o último detalhe que me faltava. Anselmo não só estava mantendo um caso, como havia ajudado essa mulher a abrir uma loja, usando parte do nosso dinheiro. O mesmo dinheiro que ele dizia que mal dava pro mês. Naquela tarde, enquanto todos comiam pavê da minha mãe, eu sabia de tudo isso. Sabia que Anselmo estava sentando à mesa como se fosse o provedor exemplar, enquanto escondia segredos tão podres quanto sua arrogância. E mesmo assim, segurei tudo, porque eu precisava do momento certo. Mais tarde, depois que os convidados começaram a ir embora, Anselmo se jogou no sofá como se tivesse passado o dia inteiro trabalhando. Vai ficar só olhando ou vai tirar essa bagunça da mesa? Ele disse, sem tirar os olhos do celular. Já tô indo. Respondi seca. Peguei as travessas, juntei os copos, recolhi os guardanapos. Minha filha, com um jeitinho doce, me ajudava em silêncio. Camila, minha irmã, veio me ajudar na cozinha e me lançou um olhar que dizia tudo. Ele te tratou feito lixo, mana. E na frente de todo mundo. Eu sei, disse, respirando fundo. Mas ele não vai fazer isso por muito mais tempo. Camila me olhou, confusa. O que você tá querendo dizer? Que eu tô juntando as peças há meses. E no tempo certo, ele vai cair com tudo. Mas antes, quero que ele prove um pouco do veneno que serve todos os dias. Camila ficou me olhando com um misto de medo e admiração. Você tá armando alguma coisa, não tá? Não respondi. Apenas sorri. Pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, deitada ao lado de Anselmo, ouvi ele roncar como se não tivesse um segredo sequer. Enquanto isso,
eu encarava o teto com os olhos abertos. O coração batendo devagar, mas firme. Porque a Páscoa ainda não tinha acabado. E no almoço seguinte, eu serviria o prato principal. Frio. E com gosto de justiça. A semana seguinte ao primeiro almoço de Páscoa foi silenciosa em casa. Silenciosa de palavras, mas barulhenta de pensamentos. Eu não conseguia tirar da cabeça a cena do meu próprio marido me humilhando na frente da minha família, zombando do meu esforço, do meu valor como mulher e como mãe. Mas, mais do que nunca, aquela ferida acendeu em mim um impulso que há muito tempo estava apagado, o de reagir. Na noite seguinte ao almoço, enquanto Anselmo dormia feito um bebê, roncando despreocupado após suas cervejas, eu fiquei no sofá da sala, com o notebook no colo, revendo todos os arquivos, provas, fotos, vídeos, extratos. Tinha passado tanto tempo fingindo não ver, não sentir, que só agora me dava conta de quanto ele me traía, não apenas com outra mulher, mas com desprezo, com mentiras, com omissões. E tudo isso enquanto eu tentava segurar as pontas, manter um lar de pé e proteger nossa filha daquela realidade podre. Decidi que não bastava sair daquela relação. Anselmo precisava ser desmascarado da forma como ele mais temia, em público, na frente dos mesmos rostos que ele fazia questão de enganar com sorrisos falsos e discursos de bom marido. E foi aí que tive a ideia do segundo almoço. Uma espécie de Páscoa tardia, apenas com pessoas próximas. Disse que seria para celebrar em família de forma mais íntima, já que na primeira data havíamos ido para a casa dos meus pais. Anselmo concordou prontamente, até se mostrou animado. Achava que tudo havia passado. Durante a semana, planejei tudo com cuidado. Fiz compras, limpei a casa, organizei o menu, montei uma playlist suave de fundo e avisei a todos com carinho, sem deixar transparecer nada. Meus pais estranharam, mas respeitaram. Minha irmã Camila, ao receber minha mensagem com "vem que vai ser importante", entendeu tudo sem que eu precisasse dizer mais. No dia marcado, levantei cedo. Preparei a casa, fiz cada prato com atenção e mantive a mente firme, como quem está prestes a abrir a última porta de uma prisão. Vesti um vestido azul claro, que Anselmo odiava porque dizia que me deixava apagada, mas que eu sempre gostei. Me olhei no espelho e pensei, hoje, quem vai brilhar sou eu. Os convidados chegaram aos poucos. Camila foi a primeira. Me abraçou forte e disse no meu ouvido, "Tá pronta?" "Agora mais do que nunca", respondi. Meus pais chegaram logo em seguida. Minha mãe me trouxe uma sobremesa e disfarçava a tensão tentando parecer animada. Meu pai não falou muito. Apenas me olhou com um misto de respeito e orgulho. E isso bastava. Anselmo estava no auge da performance. Tinha colocado sua camisa preferida, aquela que usava quando queria se mostrar elegante. Brincava com os convidados, servia bebidas, contava piadas, fazia questão de abraçar a filha com carinho que raramente demonstrava em casa. Eu observava tudo com uma serenidade que ele claramente não entendia. Na hora do almoço, todos se sentaram. Anselmo serviu a si mesmo com exagero, encheu o prato e fez questão de comentar em voz alta. "Amanda deve ter acertado o sal dessa vez, hein? Milagre! Será que aprendeu com a sogra?" Alguns riram por educação. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Minha filha franziu a testa, como se tivesse entendido que aquilo não era certo. Eu respirei fundo e me levantei. Peguei o controle da TV e conectei o celular via Bluetooth. A imagem apareceu na tela e a sala ficou em silêncio. "Já que estamos todos reunidos", comecei, com a voz calma, mas firme, eu queria compartilhar algo que talvez mude o sabor do almoço. No vídeo, Anselmo aparecia claramente entrando numa loja de roupas femininas. Beijava uma mulher no rosto, entregava um envelope e abraçava de forma íntima. Em seguida, surgiam prints de mensagens, comprovantes de transferências bancárias e áudios dela agradecendo pela loja e pelo investimento. Tudo financiado com nosso dinheiro. A reação foi instantânea. "O que é isso?" exclamou a irmã de Anselmo, chocada.
Isso é o que meu marido fazia enquanto dizia pra mim que eu era um peso, que eu não servia nem pra cozinhar. Ele abria a loja pra amante, gastava o dinheiro da nossa conta conjunta e ainda dizia pra filha que estava trabalhando até tarde. Esse é o homem que vocês aplaudem. Anselmo se levantou bruscamente. Isso é mentira. Manipulação barata. Você tá doente, Amanda. Doente estava eu, Anselmo, de aceitar isso por anos. Agora estou curada. Ele tentou pegar o controle da TV, mas meu pai se colocou na frente. Nem tente. Hoje você vai ouvir. Anselmo olhou ao redor, buscando apoio. Mas ninguém falou nada. Camila cruzou os braços. Meus pais mantiveram o olhar fixo. E até os amigos mais próximos desviaram o rosto, visivelmente constrangidos. Vai sair da minha casa agora, Anselmo. Suas coisas já estão separadas. Os prints, vídeos e extratos já foram encaminhados ao meu advogado. A loja, que está em nome do seu primo, também foi notificada. Você pode tentar qualquer coisa, mas eu tenho todas as provas. Anselmo se dirigiu à porta bufando, jogou as chaves no sofá e saiu. Ninguém foi atrás. Ninguém o defendeu. E a sala permaneceu em silêncio, um silêncio pesado, mas necessário. Minha filha se aproximou, com os olhos marejados, e disse baixinho: Mãe, agora a gente vai ficar bem? Eu me abaixei, abracei ela forte e respondi: Agora sim, meu amor. Agora, a gente vai recomeçar. Depois do almoço, enquanto todos iam embora, meu pai me chamou no canto. Entregou um envelope com um pequeno valor. É para você começar. Não por pena, mas porque você merece paz, e eu posso te ajudar. E quero ver você sorrindo de novo. Eu chorei. Pela dor que ficou, pela força que encontrei, e pelo alívio que finalmente chegava. Anselmo tentou reverter tudo depois, tentou se justificar, tentou dizer que eu o expus. Mas não adiantou. O que ele fez se expôs por si só. A verdade sempre encontra o caminho de sair à tona, e naquela mesa de almoço, ela foi servida fria, como ele nunca esperou. Hoje, estou morando em outro lugar, com minha filha. Voltei a trabalhar, fiz cursos, montei um pequeno serviço de marmitas e encomendas, algo que faço com orgulho e que tem crescido graças ao apoio de quem me respeita. E nunca mais aceitei que risadas fossem sinônimo de humilhação. Porque mulher nenhuma merece ser tratada como o resto. E, às vezes, basta uma refeição bem servida para lembrar ao mundo, e a nós mesmas, do nosso verdadeiro valor. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!